Me falaram uma vez que eu era inteligente demais para ser só um professor e que eu era novo o suficiente para poder, talvez, repensar a minha própria profissão. Eu escutei isso quando eu falei que eu queria ser professor. Eu ainda nem sabia do que exatamente, mas eu sabia que eu queria ser um professor. Daí eu decidi que eu queria ser um professor de artes. E aí as pessoas tentam relativizar um pouco as nossas escolhas. Poxa, você é tão inteligente, você é tão dedicado, e já que você gosta tanto de arte, por que você não faz arquitetura, por exemplo? E eu confesso que eu, quando era mais novo, tinha acabado de sair do ensino médio, eu cheguei a cogitar talvez não fazer aquilo que eu queria, que no caso era um curso de artes para poder ser professor. E aí a gente entra no curso, a gente passa na melhor universidade pública da área e ainda assim parece que não é suficiente. Todo mundo olha para você e fala: você é inteligente demais para ser só um professor ou um estudante de artes. E você entra na faculdade, você conhece pessoas que têm os mesmos interesses que você, e dentro da própria faculdade você começa a ver colegas, ouvir professores te incentivando a talvez tentar outro caminho. Ah, você é muito dedicado, você escreve muito bem, você fala muito bem. Certeza que você quer ir dar aula na escola? Nossa, você tem um senso artístico muito legal, você conhece bastante da teoria, por que você não é historiador, um pesquisador na área? E as pessoas parecem que sempre querem te dizer o que você tem que fazer, o que você tem que estudar, o que faz sentido pra você. Eu acho que a minha sorte nesse caminho é que eu tenho muito medo de mudar de planos. Então, isso meio que me ajudou a continuar firme naquilo que eu acreditei no começo que faria bem pra mim. Daí você se forma e você acaba passando num concurso público para ser professor. Você meio que tá no cargo principal onde você poderia estar. Você estuda muito, se dedica muito, faz uma prova super difícil, você passa, assume um concurso e ainda assim as pessoas olham para você e falam: você consegue estudar um pouco mais, tenta outro concurso, tenta outra profissão. E as pessoas não param de me dizer o que eu preciso fazer. Recentemente eu tava conversando na minha terapia como que é angustiante parecer que nunca vai ser suficiente dentro da área que eu escolhi. Eu posso ser o melhor professor do mundo, eu posso ser o professor mais inteligente, mais dedicado do mundo, mais revolucionário até, e parece que nunca vai ser suficiente para as pessoas. Você pode, por exemplo, pegar algum aluno que eu tenha e ouvir um relato dele de como a relação dele com arte, com desenvolvimento, mudou desde que, por exemplo, eu fui professor com ele. Não importa, você pode ter os principais relatos, você pode ter os dados ali e parece que nunca vai ser suficiente. Só que eu vou ser bem sincero, isso não me desmotiva nem um pouco. Pelo contrário, eu acho que me dá mais vontade de querer ser um lembrete de que a gente precisa de pessoas engajadas e dispostas a fazer aquilo que elas querem.
Recentemente eu dei mais um passo nessa minha ambição de ser um bom profissional naquilo que eu me proponho a fazer. No final do meu curso, eu acabei atuando numa sala de altas habilidades com alunos com superdotação e eu me encantei muito com aquele ambiente, primeiro de tudo. A sala de recursos, ela foi um lugar onde eu entendi qual que é o poder da arte dentro da escola. E mais do que tudo, eu conheci um perfil de alunos que eu nunca tinha ouvido falar, que são alunos que hoje são muito carentes, não têm muito amparo e precisam de muita ajuda, que são justamente os alunos com altas habilidades. Eu pensava que alunos com altas habilidades eram quase super-heróis, assim, eles tinham nascido com um dom, eles tinham habilidade acima da média e eles sabiam se virar por conta própria. Só que eu percebi na realidade, enquanto eu estava lá naquela sala de altas habilidades, que aqueles alunos precisam de muito apoio e que eles vivem numa grande corda bamba, que se a gente não ajudar, não estender a mão para eles, a gente não vai conseguir fazer com que eles se desenvolvam. E foi mais ou menos nessa época, faltando o quê? Uns 2 semestres mais ou menos para eu poder me formar, que eu decidi que eu queria trabalhar com esse público. Que eu queria estudar, que eu queria pesquisar, eu queria entender a teoria da superdotação, entender a legislação da educação brasileira sobre as salas de altas habilidades, e eu queria trabalhar nisso. E eu queria ir para a escola e atuar com esse público. Tem algumas semanas que eu comecei uma pós-graduação em altas habilidades de superdotação. E isso despertou em mim algo que eu tava com muito medo de ter adormecido, que era justamente a minha vontade de estudar. Desde sempre eu fui uma pessoa que gostava de estudar, que gostava de correr atrás daquilo que me interessava. Eu acho que é aí que é a questão. Eu sempre gostei muito de estudar aquilo que me interessava. E parece que a todo momento as pessoas dizem pra gente o que é digno de estudo e o que não é digno de estudo. E quando meu interesse me levava para, por exemplo, educação, artes ou teoria literária, coisas do tipo, o que eu mais ouvia, igual eu falei, eram pessoas me dizendo que eu deveria estudar outra coisa, ou que eu deveria atuar com outra coisa. E eu percebi que não tem que ser desse jeito. Eu acho que a gente tem que estudar, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. E a nossa excelência vem a partir disso. Muita gente fala que dinheiro não traz felicidade, e realmente isso é uma realidade, mas a gente também não pode se negar a pensar que o dinheiro ele traz algum conforto, algum tipo de estabilidade. Eu acho que tá mais ou menos nessa faixa etária dos 20 e poucos anos, tenho quase... Faltam 2 anos ainda, mas estou mais perto dos 25 do que nunca. Isso me faz sentir um pouco a instabilidade de querer construir a minha própria vida. E como é muito difícil fazer isso sem ter o dinheiro necessário para isso. Então sim, o dinheiro ele traz uma estabilidade, ele traz uma tranquilidade de vida, mas ele também não traz a felicidade que a gente precisa. Eu acho, e eu venho sentindo, e eu posso estar errado, pode ser que daqui a alguns anos eu quebre a cara e eu olhe pra trás e fale, poxa, eu deveria ter ouvido as pessoas que me falaram pra investir em algo mais certo, algo mais respeitado, mas eu não consigo sentir isso agora. Tudo que eu consigo sentir é essa vontade de ir mesmo naquilo que eu acredito, naquilo que eu sei que eu sou bom fazendo e que isso sim vai me dar o retorno que eu preciso para ter estabilidade, para ter tranquilidade financeira. A gente vive num ritmo muito acelerado e eu sinto que a gente tem pouquíssimo tempo para fazer coisas que são genuínas com a gente. A gente tá fadado a trabalhar pelo resto da nossa vida, é assim que a sociedade funciona e eu não vou conseguir estar vivo para poder ver esse sistema mudar, sendo bem sincero. Então, se eu já aceito que eu vou ter que trabalhar pelo resto da minha vida, que pelo menos eu seja resistente em fazer o meu trabalho ser algo que me dê prazer, ou esteja o mais perto possível disso. Por isso que eu acho que você também não deve abrir mão de estudar aquilo que você gosta. E eu não digo nem só estudar no sentido de necessariamente ter que atuar profissionalmente naquilo. Às vezes você já tem 40 anos, tem uma carreira formada e você não gosta tanto daquele seu trabalho, mas sua vida tá toda estruturada em volta disso. Mas você ainda assim precisa ter um tempo, articular, fazer, burla o sistema, faz o que for preciso pra você ainda ter um tempo de estudo pra aquilo que você realmente gosta. Eu sei que é muito difícil pra algumas pessoas mudar de carreira ou simplesmente recomeçar a vida, e nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas ainda assim, a gente pode resistir em pequenos momentos. A gente pode, sim, tentar
conciliar duas coisas. Uma coisa que, sei lá, te dá o seu amparo financeiro e outra coisa que é aquilo que você gosta. E às vezes, nisso de você confiar um pouco em estudar aquilo que você gosta, você vai ter a coragem suficiente para poder reinventar um pouco a sua própria realidade, a sua própria vida. Eu sei que hoje em dia eu me sinto muito feliz por eu ter sido tão teimoso em atuar e escolher atuar com o que eu faço. Estar em sala de aula é algo surreal para mim. Poder estabelecer aquelas conexões em sala de aula, usar a arte como um mecanismo, como uma ferramenta para desenvolver e promover a aprendizagem para os meus alunos é algo que realmente me dá muito propósito. E foi muito bom eu ter entrado na minha pós-graduação de altas habilidades e superdotação e não ter aberto mão também da minha ambição de continuar pesquisando, de continuar entendendo e me preparando para esse público que eu acredito que precisa sim de muito amparo, que são os alunos com superdotação e altas habilidades. Bom, eu comentei no começo desse vídeo que eu comecei a fazer uma pós-graduação em altas habilidades e superdotação. Esse, igual eu comentei, já era um tema que eu tinha interesse desde o final da minha graduação, foi meu tema de TCC, eu participei de um projeto de extensão onde eu atuei numa sala de recursos e de altas habilidades e eu tinha colocado como meta para mim, como profissional, trabalhar justamente com esse público. E isso me fez buscar uma especialização. Não só porque, para eu poder atuar numa sala de altas habilidades, que é onde eu quero atuar de perto, né, com alunos com superdotação, eu preciso de uma especialização, mas também porque é muito importante entender metodologias, pedagogias próprias para esse público. Eu já vinha pesquisado bastante no meu TCC, já vinha tido a experiência no meu último ano mais ou menos de graduação numa sala de recursos, mas está agora fazendo uma pós-graduação com um nível, né, de aprofundamento que exige, vem sendo algo muito novo para mim, algo muito legal. Eu tenho basicamente esse horário desse livre no final da noite para poder estudar a minha pós-graduação e eu venho fazendo as disciplinas e a primeira disciplina que eu tô fazendo é em neurociência e aprendizagem. Acho que de todas as disciplinas disponíveis dessa pós-graduação, que eu vou ter que fazer, essa com certeza é a mais fora da minha própria formação. Eu sou formado em artes visuais licenciatura, então eu entendo tanto da parte da arte, educação e arte, mas também a parte de legislação, de educação nacional. E eu vou ter bastante disciplinas que vão trabalhar justamente nessas minhas áreas de conforto, por assim dizer. E eu achei engraçado que a primeira disciplina é logo a que está fora da minha zona de conforto, que é justamente sobre neurociência.
Então, assim, eu tô no momento em que eu tô estudando literalmente como o cérebro funciona, como funciona o processo de cognição, como funciona o processo de aprendizagem, como que a anatomia do próprio cérebro, cada parte do cérebro está relacionada com uma forma de aprendizagem, e isso vem me despertando muito interesse, na verdade. Acho que eu sempre gostei de entender um pouco do processo de aprendizagem mais a fundo, tanto que eu acho que minha disciplina favorita na graduação foi uma disciplina de psicologia, que foi Fundamentos do Desenvolvimento da Aprendizagem, se eu não me engano foi essa disciplina que eu fiz, e foi a minha favorita da minha graduação, e eu gosto bastante de estudar neurociência, neuropsicologia, neuropedagogia, vi um pouco de algumas referências, alguns estudos e coloquei no meu próprio TCC mesmo, mas eu acho que agora tá tendo uma disciplina própria para isso, tá sendo bem diferente. E isso é legal porque estudar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, não exige estudar apenas aquilo que a gente gosta. Acho que quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai se aprofundando naquilo que a gente gosta, quer trabalhar, acho que mais a nossa bolha vai expandindo um pouco. Eu de verdade nunca imaginei, quando eu escolhi fazer um curso de artes visuais, que eu terminaria o curso estudando neurociência e muito menos que depois do meu curso de graduação em artes, eu ativamente escolheria estudar partes de psicologia, de neurociência, só porque eu me interessei com um público específico de alunos. E eu acho que são essas surpresas que a gente tem que se permitir abraçar um pouco com o passar do tempo, à medida que a gente vai ficando cada vez mais confortável com as nossas próprias escolhas. E bom, eu acho que o vídeo de hoje era basicamente isso, eu só senti que eu precisava ter essa conversa com vocês, que é uma reflexão que eu vinha fazendo sobre como realmente é importante a gente estudar aquilo que a gente gosta. Tentei mostrar um pouco para vocês momentos que eu tive durante a minha rotina que faziam com que eu ficasse em contato com coisas que são importantes para mim, coisas que indiretamente estavam relacionadas com o meu estudo, mas também o que eu venho fazendo ativamente no campo profissional e estudando. E eu acho que era basicamente isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Muito obrigado a cada um que assistiu aqui até o final. Eu tô realmente muito feliz com o engajamento que tá tendo. Vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar um comentário, deixar o like, vamos interagir. Minhas redes sociais todas estão aqui na descrição, tanto o meu Substack, o meu TikTok, o meu Instagram, e a gente pode sempre conversar por lá. Muito obrigado por ter assistido até aqui e eu espero vocês semana que vem no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!